Jones Manuel defende o estupro grupal de mulheres e bebês israelenses. Não vou nem falar boa hoje, né? Pois é, cara, não ironicamente, isso é um bom resumo do que aconteceu. Foi num podcast aqui que eles chamaram um cara chamado Eduardo e o Jones Manuel. E aí na hora do Q&A, ele faz essa pergunta, ele fala do relato de uma mulher israelense que diz que foi estuprada por dezenas de pessoas na ONU e tal. E o Jones Manuel literalmente fala, cara, que apoia, assim... Esse vídeo aqui tá cortado, mas vamos assistir só pra gente ter uma ideia. Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada, ela chegou a engravidar, fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é uma das vítimas do Hamas que você defende, Jones Manuel. Então a minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem de olhar no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Jones Manuel? Jones responde 4 minutos. Eduardo Moura é tão desonesto, tão despreparado, que ele negou debate sobre a questão palestina na Câmara dos Vereadores, dizendo que aqui, na Câmara dos Vereadores, não é momento para falar de Palestina, que tem que falar de Recife. Aí ele trouxe o tempo inteiro o assunto do Hamas pro debate. E aí, vamos lá. Hoje, Israel... Aí ele fica falando que Israel fez um genocídio na faixa de Gaza, e no Líbano, e no Irã, enfim, Marte, na enfrentamento Lua. ao sionismo em defesa da causa palestina. Agora, há vagabundos, a gente desonesta, a gente sem caráter, sem coração, que quer negar o que é um genocídio e quer falar, mas o Hamas é violento, o Hamas é isso aqui. Deixa eu contar uma história rápida pra vocês, conversa de historiador. Quem liderava a resistência palestina era a Frente de Liberdade Religiosa para diminuir o apoio no Ocidente à causa palestina. E aí, como a autoridade palestina se desmoralizou por causa dos seus acordos e conciliações com Israel, o Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Ou seja, ele literalmente respondeu com sim, né? O que é bizarro. Ele deu uma volta pra evitar. Ele deu uma volta de 2 minutos e meio, mas, porra, depois falou sim, né? O que é surreal, assim. E, cara, pra mim a coisa que mais me deixa bolado dessa situação é que, tipo, o Jones Manuel é uma pessoa horrível. Sim, todo mundo já deveria saber disso, né? Se você não sabe disso, enfim, espero que isso te convença, né? Que o Jones Manuel é um filho da puta. E além disso, pior do que só ser uma pessoa horrível, execrável, é só tipo um hipócrita gigantesco, né? Tipo um mentiroso, um cara maquiavélico que tá disposto a mentir, manipular, enganar as pessoas o máximo possível pros fins dele, que são tipo poder, nem é poder, é um grift, né? Mas é pelo grift do poder. Então eu acho que esse episódio deixa muito claro isso, né? Cara, é meio bizarro. Enfim, ele evitou parcialmente, né? Pelo menos o dano reputacional que ele ia tomar com a resposta dessa. Eduardo Moura levantou... Eduardo Moura? O cara? Eu acho que é, enfim, o vereador pernambucano. Eduardo Pessoa. Mas o vereador recifense aí, Eduardo, ele foi no cerne da questão, né? Que é o tratamento desumano que o Hamas dá para, enfim, pessoas que ele abduziu. Naquela primeira investida também o tratamento foi desumano e a gente, assim, denuncia e tem por muito tempo já que o Hamas é totalitário num nível absurdo. Eu achei engraçado que mesmo na resposta do Jones Manuel ele mostrou meio que um saudosismo da Frente de Libertação da Palestina, né? Que era um órgão relativamente... na verdade, era um órgão absolutamente mais tranquilo de tratar e de lidar, né? O Hamas, o que ele exerce sobre a faixa... O controle que ele exerce sobre a faixa de Gaza é de tirania total, assim, né? Você não tem tipo, você vê a ascensão do Hamas, depois o controle total do Hamas sobre a faixa de Gaza não é um reflexo da radicalização das pessoas que estão ali, mas é um reflexo do poder político, né? As táticas de opressão, de violência que são usadas naquela região. E aí a intransigência do Hamas, ela só pode existir porque o povo na na faixa de Gaza, é tiranizado ao extremo. O próprio Jones já conhece isso, que é muito estranho, sabe? Eu acho que, além do caso, né? Enfim, no caso específico, qual é o nome da mulher? Putz, pior que eu tava aberto Ina, aqui. Lisa Murkowski, deixa eu ver. Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60... Não, eu acho que no YouTube ele chega a falar o nome da mulher aqui, o cara. Ó. Me chama de misógino, disse que eu tinha incômodo em falar da violência contra as mulheres. O que você acha disso aqui, meu amigo? Not to be raped. I'm telling them I was on my period. They grabbed me by my hair, hit me on the stomach, causing me loose. Enfim, não importa. Mas o caso dela, apesar de brutal, né, assim, insano, ele é anedótico, né? É uma pessoa, é um caso. O que a gente tá mas tem vários outros também. Não, mas justamente, mas esse caso é anedótico. Mas o que a gente tá denunciando é uma estrutura muito maior, cara. Tipo assim, o Hamas é impossível de negociar com. Sim. Porque tipo, é a ditadura mais brutal do planeta Terra, acontece a faixa de Gaza, pô.
É isso, esse que é o ponto. É por isso que não tem como negociar, não tem solução pacífica. É sobretudo porque o Hamas é isso. O próprio Jones reconheceu essa porra na resposta. Pois é, cara. E o que me deixa mais bolado é o seguinte, eu vou pesquisar ao vivo, Jones Manuel no Google, pra vocês verem o que aparece. News, né, que você vê o que os sites de notícias estão falando dele. Cadê? Folha de São Paulo, Estadão... Pô, cara, pelo amor de Deus, assim, não tem ninguém... Não tem nenhuma grande empresa de mídia falando dessa porra que ele falou, sendo que por muito menos destruíram, sei lá, a vida do Monark. Beleza, a gente já falou, o Monark ele deu mole também, mas, pô, cara, o que o Monark falou foi muito mais suave do que essa merda aqui. Tentaram destruir o Kim Kataguiri só por ele estar presente enquanto o Monark falava aquelas besteiras enfim, liberdade de expressão, manifestada através de um partido nazista no Brasil. E, cara, o Jones Manuel só não tem nada, brother. Se você pesquisa Jones na Folha de São Paulo, não tem nada, assim... Sabe? E, pô, o Paulo Figueiredo falou aquela imbecilidade sobre a mulher não deveria votar e teve várias matérias extensa, né? Na Folha, no Estadão. E aí o Jones Manuel fala essa porra e não tem absolutamente nada, sabe? Pô, cara, pelo amor de Deus, assim... É bizarro. Na esquerda não tem... A metodologia da esquerda é no enemies to the left, né? Geralmente. Então, quando você vai ver o tipo de cobertura que um jornalista vai fazer sobre qualquer coisa, ele nunca vai denunciar algo à esquerda dele. Né? Por mais que o jornalista da Folha não seja um comunista convicto, né? Pode ser, sei lá, social-democrata, um liberal progressista, moderado, né? Centrista, mas ele jamais vai atacar a esquerda dele. Isso que é bizarro, cara. Tipo, eu acho que talvez tenha sido, recentemente, pelo menos, o caso mais extremo disso. Tipo assim, cara, o Jones Manuel deu uma resposta absolutamente bizarra. Exato, o cara perguntou pra ele, olha só, essa mulher aqui foi estuprada por 70 caras por meses, ela teve que fazer uma cirurgia pra separar o ânus e a vagina dela de tão fodida que ela ficou depois de ser estuprada. E aí, Jones Manuel, você é a favor disso? Ele responde, sim. Foi literalmente isso que aconteceu, tá ligado? E foda-se, porra, cara. Isso é insano. E tipo assim... Eu nem acho que isso entra no essa pergunta do Eduardo Moura, ela nem entra no cerne do debate que eles estavam tendo, entendeu? De novo, é um caso brutal, não tem o menor problema você condenar um caso diante da resistência palestina. De novo, você poderia ser tipo um cara de esquerda e falar assim, exato, cara, a guerra, né, é justa, a Palestina tem o direito de se defender, de agredir o Estado de Israel. Esse caso não tem como suportar, né? Não tem como falar o quê. Ele ainda fala uma parada mais bizarra antes, que eu não sou sommelier de resistência. Eu nem sabia que as pessoas debatiam nesses méritos, né? Que é tipo, cara, a resistência faz o que a resistência precisa fazer, não sabe? Isso mostra pra mim a convicção, um grau de convicção, de novo. Eu tenho me confrontado muito com isso, cara. É que os que a gente só são mais convictos mesmo. No geral, sim, entendeu? Essa é uma resposta que, se fosse invertida, jamais sairia da boca de uma pessoa de direita. Tipo, se o Eduardo, se fosse trocado, sei lá, tem lá um caso de estupro do exército de Israel contra um guerrilheiro do Hamas. Tem relato disso. Cara, o Eduardo Moura jamais falaria, meu irmão, tem que estuprar mesmo. Soldado do Hamas dando sopa tem que comer, pô. Eu não sou sommelier de guerra. Eu acho que isso jamais sairia, cara. Então... No fundo, eu acho que é um dos motivos da esquerda vencer, cara. Sim. No longo prazo. Mas, cara, pra mim, o que mais esse caso exemplifica é que, cara, o fato de que não tem ninguém na esquerda condenando essa porra só mostra que, cara, infelizmente não dá pra você separar, tipo, não, na verdade tem esquerdistas que são bonzinhos, tipo, tem a Tabata Amaral, que ela é uma esquerdista de boa, tranquilinha, e você tem o Jones Manuel, que é um esquerdista filho da puta. Não, cara, são... Todos, no fim das contas, levam a isso. Que era um argumento que a gente já teve no Novos Clássicos Show algumas vezes. Que é tipo, cara, não importa se você vota na Tabata Amaral ou no Jones Manuel. You're getting Jones Manuel. Talvez não seja agora, mas eventualmente vai ser isso, cara. Porque, mano, no fundo... Cara, é de foda, né? Porque não é que a Tabata Amaral concorda com isso. A Tabata Amaral provavelmente não concorda com isso, mas... ela meio que concorda com as mesmos preceitos ideológicos que levam uma pessoa a tá falando esse tipo de coisa. Então, pra mim, isso deveria ser tipo um wake-up call pra qualquer pessoa que ainda nutre algum grau de simpatia por... nossa, mas o esquerdista moderado e tudo mais. É tipo, cara, desculpa, meio que... não existe... tipo, o esquerdista moderado, ele existe, mas ele... meio que no médio prazo ele é como se ele não existisse, entendeu? Geralmente ele fetichiza o cara mais radical do que ele, né? Assim, pois é. De quem viveu de dentro, né? Você pode ter um cara que é um socialista democrático, mas ele vai olhar pra... olha lá, Fidel Castro. Pegar um exemplo que eu vivi esse final de semana. Quaquá.
Coacó em Maricá, ele é um prefeitinho de cidade, cara. Ele provavelmente é um socialista normal, mas é um socialista a nível municipal, entendeu? Mas, porra, ele ama o Che, ele ama o Fidel, ele ama o Lenin, ele ama... Por quê? Esses caras nem comunicam. Provavelmente o Coacó seria um inimigo revolucionário desses caras. Mas a admiração tá sempre ali. Eu acho que, no fundo, é isso. A convicção é pelo socialismo, pelo comunismo, no fim das contas, entendeu? Por mais que a praxis do cara, ou o posicionamento público do cara não seja, no fundo ele idealiza, sabe? No fundo ele quer, ele ama a coisa, né? E ele não vai abrir mão, sabe? E ele não vai condenar. Então, e de novo, também não é uma coisa nova. O pessoal de esquerda sempre foi assim. Então, hoje, eles fetichizam essa violência bizarra do Hamas contra Israel. Mas no passado, eles fetichizavam outro tipo de violência, cara. Tem coisa do... Como é o nome daquele filósofo francês do existencialismo? Sartre. O Sartre defendendo o Pol Pot, cara, no Camboja, que matou 1/3 da população do Camboja. Quantos comunistas não defenderam Mao Tse-tung, sabe, que é responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas na China? E mesmo se você excluir as mortes da fome, muita gente morreu na Guerra Civil do Mao, depois na perseguição e depois na Revolução Cultural. Quando tava tendo o Stalin também matou... O Stalin, eu acho que literalmente mandou matar mais de 1 milhão de pessoas, se você somar todos os expurgos deles. Isso eu não tô nem falando das mortes de fome, tá? E aí todo mundo fica tipo, não, meio que passa pano, falar, não, mas foi necessário. É isso, cara. Tipo, no fundo, essas pessoas de esquerda acreditam nessa merda. E aí a grande parada, na minha opinião, é... Cara, eu, no canal, sempre fui meio que um defensor de Israel... E é muito mais porque, tipo, cara, eu acho que o que nego fala de Israel só é tudo mentira, cara. Eu acho que os inimigos de Israel só são um bando de filho da puta, tipo o Jones Manuel, assim, sabe? E na minha opinião, cara, meio que... mas você não é judeu, você não é israelense. Beleza, de fato eu não sou judeu, não sou israelense, não tem nada a ver com eles. Mas, cara... Se fosse eu, o Jones Manuel estaria falando a mesma coisa, cara. Se fosse pessoas da minha família, pessoas relacionadas a mim, etnicamente, ideologicamente, qualquer tipo de relação, eu estaria falando a mesma coisa, sabe? Então, na minha opinião, no fundo, o ódio que o Jones Manuel tem contra Israel não é étnico. Ele não odeia Israel por serem judeus. Ele odeia Israel por ser de direita, sabe? Por ser de direita. Mas é meio que isso. Mas, então, sei lá, se fosse no Brasil e acontecesse uma merda dessa com alguma pessoa do MBL, que hoje é o nosso grupo político, cara, você tem alguma dúvida de que ele não estaria passando pano, cara? Menor dúvida. Porra... Não sou sommelier de resistência, né? Exato, God forbid, assim, uma mulher do MBL... É porque isso é meio inacreditável. Alguém toma um tiro, pessoa, melhor. Não, mas pra ser uma parada análoga, tipo, uma mulher é estuprada, pô. Cai na mão do Comando Vermelho e aí fazem algum tipo de estupro, porque a gente sabe que eles fazem esse tipo de coisa, sabe? Aí batem na mulher, estupram e tal. Você acha que o Johnny Manuel iria falar contra, cara? Você tem alguma dúvida? Ele iria falar a favor, que é a parada do Charlie Kirk também, de quando... Hoje em dia o Charlie Kirk virou uma piada e eu acho isso uma parada muito triste, pô, porque a morte dele foi uma das coisas mais satânicas que já aconteceu também. Foi a porra de enfim, um cara doente mental que foi seduzido por uma ideologia satânica meio trans, assim. E aí ele resolveu matar o Charlie Kirk, que era um cara suave, mano. E aí você vê um bando de esquerdistas supostamente moderados falando, não, mas veja bem, o Charlie Kirk ele era de extrema direita. E aí pegam um clipe do Charlie Kirk, fora de contexto, que ele fala sobre como que o movimento negro americano a partir dos anos 70, de certa forma, acabou fazendo mal para famílias negras. Ele levanta várias estatísticas que só são verdade, sobre taxa de divórcio, etc. E aí você vê o esquerdista supostamente moderado, meio Tabata Amaral, falando, olha só, o Charlie Kirk, na verdade, ele era a favor da segregação. É tipo, não, ele não tá falando isso. Ele não tá falando isso. Ele tava fazendo um argumento que é comum dentro dos conservadores nos Estados Unidos. O Thomas Sowell já fez esse argumento várias vezes, que é tipo, cara... As mudanças culturais que acompanharam os direitos civis nos Estados Unidos também tiveram revés, era só isso o argumento. Mas aí, tirando essa porra fora de contexto, matam o Charlie Kirk e tá essencialmente aplaudindo que ele foi morto, cara. Sabe, se matassem alguém do MBL, então alguém bolsonarista, cara. Se matassem o Nicolas Ferreira, pessoas como o Johnny Manuel iriam estar falando a favor também, cara. Entendeu? E é isso, é pior do... Mas é isso, que o Johnny Manuel é um filho da puta... Você deveria saber, isso já era óbvio, tá ligado? Isso é só o exemplo número 1000, é tipo... Sabe, a amostra de Johnny Manuel sendo merda já tem, porra, 1000 exemplares, assim. Mas o maior problema é o fato que não tem ninguém no resto da esquerda denunciando essa merda, cara. Sabe, isso é a coisa que é mais revoltante sobre todo esse quesito, sabe? A moral do cara de esquerda é diferente do cara de direita, né? Isso vai ficando claro nesses momentos, mas...
pro cara que é de esquerda, o objetivo ele suplanta tudo, né? Então você tem, tipo, o destino final, tem a sociedade ideal e os meios são justificados. Por isso que eu sempre falo, cara, que os herdeiros legítimos do Maquiavel, né, no sentido de pragmatismo político extremo, né? Quase diabólico, né? E se você já Eu não acho que é quase diabólico, eu acho que é literalmente diabólico, cara. Não tem como defender essa merda que o Johnny Não, eu não tô querendo dizer que o Maquiavel é um cara diabólico, entendeu? Mas Não, o Maquiavel não, mas isso é. Isso é, mas isso é o herdeiro fiel dos fins justificam os meios, né, cara? Sim. Eu acho que no fim das contas é o campo que leva isso pra valer. E aí, radicalizado a 10ª, né, enésima potência. Tipo, leituras atentas do Maquiavel colocam que ele tinha um objetivo revolucionário no fim das contas também. Já ele tinha, né? Que era a unificação de toda a Itália sobre um mando de um rei ou de um duque, né? De um líder supremo. Idealmente, inclusive um líder religioso, né? É o ponto que o Strauss faz. E a partir daí, cara, esse tipo de cabeça, de mente, passa, né? Por mutação, se desenvolve e encontra no socialismo, cara, um hospedeiro ideal, assim, né? Então o Marx ele posiciona esses caras diante de uma utopia, num mundo perfeito, e aí tudo que advém disso, tudo que trabalha para isso é justificado, no fim das contas. E aí, cara, me preocupa porque os desenvolvimentos próprios, né, da corrente de pensamento de João de Manuel, o socialismo, mudaram muito ao longo do século XX. Muito, muito, muito. Então partiu, né, tá além de identificar o critério de opressão como o burguês oprime o trabalhador. Se fosse a esse ponto, já era preocupante, é injusto, né? A propriedade privada é um direito garantido por Deus, mas hoje em dia, cara, entra raça, sexualidade, religião e geopolítica de forma geral. Então, cara, eu acho que vai entrar nem, cara. Entra mera ideologia. Se você é um negão de direita, eles vão... Se matassem o Guto Zacarias, eles iam comemorar, cara. Iam falar, cara, tipo... iam falar... Ah, não, na verdade ele era... Em inglês eles falam Uncle Tom, né? Eles vão falar, não, ele era o escravo... descendente do escravo que traiu... Em português é Capitão do Mato. É, Capitão do Mato. Porra, cara. Entendeu? Pra mim, só é uma porra satânica, mano. Só é satânico até o fim. Tipo, claro que tem aspectos econômicos, raciais, geopolíticos, etc. envolvidos. Mas no fundo é só tipo, cara, se você não é 100% fechado comigo, vão te matar e eu vou estar rindo, eu vou estar zombando. Vão te estuprar e 70 caras vão te estuprar e eu vou estar defendendo essa mas, porra. Pessoa, o que eu acho mais bizarro, cara, desse apoio restrito ao Hamas é que o Hamas nem é uma organização de esquerda, cara. Então, entendeu? Sim, mas já tipo, é um Estado fundado sobre preceitos socialistas. Assim, porque hoje em dia Israel é um país de direita pra caralho, né? Eu acho mas que é mais direita que o Hamas, cara. Então, in a way, né? Porque, pra mim, a forma como eu enxergo isso o esquerdista, ele, diferente do direitista, ele reconhece a verdadeira disputa política, que é... Cara, a verdadeira disputa política é entre esquerda e direita no primeiro mundo. Isso é o que importa. Sobretudo dentro dos Estados Unidos. Então, tipo, tudo que você enxerga no mundo, você tem que enxergar como aliados e inimigos desses dois campos lá dentro, sacou? Que é o que a gente já falou várias vezes, que foi o erro do Trump em atacar o Irã. Tipo, cara, o Irã é o inimigo dos Estados Unidos? Tá ligado? Mas o Partido Democrata é muito mais inimigo do Trump do que o Irã. Enfim. E o Hamas, apesar dele ser uma entidade que... Uma teocracia totalitária. Exato, uma teocracia totalitária, extremamente machista e assim por diante. Cara, enquanto ele meio que é aliado da esquerda no primeiro mundo, ele meio que acaba entrando como de esquerda, sacou? Que é o que a gente viu. Esse final de semana teve um ataque terrorista na Alemanha, que um muçulmano pegou um carro e... atirou o carro contra uma parada gay e matou vários caras. Você vê vários caras da comunidade LGBT lá da Alemanha meio que falando, não tornem isso sobre religião e tal. Tipo, os caras não entendem que eles estão convidando meio que o leão pra toca que vai devorar ele, sacou? Mas, enquanto isso tá muito distante dessas pessoas, isso meio que acaba ficando só um aliado. Tem teóricos políticos que falam sobre meio que caridade telescópica. Sabe que a ideia é tipo, o que o esquerdista, quando ele faz coisas como USAID, ou então doa para crianças na África, etc., ele tá fazendo? Tá fazendo caridade telescópica. Que é tipo, cara, eu tô dando meu dinheiro aqui, por um telescópio eu vejo o bem que eu tô fazendo. E muitas vezes ele acaba causando mal, porque ele tá muito longe daquilo que ele percebe. Na minha opinião, esquerdistas que são contra a polícia dentro do Brasil, é isso. É meio que ele acha que tirar a polícia das comunidades, na verdade, é uma coisa de caridade que ele tá fazendo, mas dado que ele tá longe, ele só tá observando através de um telescópio, ele não vê que no fundo ele só tá causando mal para aquelas pessoas. Enfim, pra mim,
da mesma forma que existe essa caridade telescópica, existe meio que a resistência telescópica também, sabe? Que é o Jones Manuel e... Enfim, o Jones Manuel, no fundo, ele tá larpando de uma coisa que é americana, sabe? E os democratas nos Estados Unidos, eles... Meu irmão, a resistência tá acontecendo lá em Israel, longe pra caralho, no meio do Oriente Médio. É um país minúsculo, a faixa de Gaza, então, é minúscula, é tipo menor do que a Zona Sul do Rio de Janeiro. E se estão matando, estão estuprando naquela merda, que se foda, eu tô vendo aqui de longe, entendeu? Então, pra mim é meio que isso, sabe? O Hamas de perto é de direita, óbvio. Mas de longe, ele é de esquerda. Então é meio que por isso que acaba fazendo sentido nessa coalizão, entende? Não sei, cara, porque pra mim é mais que... O Hamas é de esquerda porque o inimigo dele é Israel, entendeu? E porque ele perde. Mas por que o inimigo ser Israel torna o Hamas de esquerda? Na minha opinião, é porque eles enxergam... O Hamas é o ponto fraco, cara. No fim das contas, hoje em dia, esquerda contemporânea, cara, é só idealizar, proteger o que perde, mano. Com certeza, com certeza. Sabe? Isso que eu acho que é mais preocupante. Israel tem vários agravantes também, né? Na minha opinião, Israel é meio que a última colônia. É isso. É o último país... Colonial, né? Colonial. Eu entendo que judeus provavelmente discordariam disso, mas eu acho que a formação histórica e a forma que a esquerda enxerga hoje, meio que, de certa forma, tá certo. Não é colonial estrito senso, né? Não é um pacto que está sendo exercido por uma metrópole. Exato. Você tem representatividade política da população nativa, você tem garantia de direitos civis. Mas sabe, igual o que a Rodésia era nos anos 70, a África do Sul foi nos anos 80, meio que a Angola, o Congo, a Índia e etc. foram antes, Israel é meio que o último desses caras que sobrou. Então, igual todo mundo odiava a África do Sul nos anos 80, e beleza, a África do Sul do apartheid era muito mais problemática do que Israel, sabe? A ideia de que Israel é um apartheid é absurdo também, mas... Cara, Israel é meio que o último dos colonialistas que sobrou, e eles meio que estão tentando fuder com eles, cara. Sim. Pra mim, isso é um fator relevante. E, de fato, o fato de ser bem sucedido, aí é um agravante brutal, sabe? É isso, cara. É o país que melhor performa no Oriente Médio inteiro, né? Eu acho que isso em grande medida já movimenta o ódio, assim, ter sido um projeto bem sucedido e organizado por europeus no Oriente Médio, isso já é motivo suficiente pra odiar, cara. Tipo, Sim. Israel poderia estar sendo governado pelo Partido Comunista Judeu e mesmo assim, eu acho que seria odiado no fim das contas. E eu acho que a minha preocupação é que, na medida em que esquerdistas... Acredito que os fins justificam os meios, né? Isso garante uma salvaguarda para você exercer todo tipo de violência, mais bizarra que seja, mais maluco que seja, mais atroz que seja. E ao mesmo tempo você direciona o teu ódio para, tipo, tudo que funciona, basicamente. Cara, eu não acho que nada vai estar isento do ímpeto destrutivo desses malucos, sabe? Exato, você só é literalmente o diabo, brother. Exato. Então, isso antes estava direcionado só burgueses, né? Uma parcela microscópica da população, de novo, já acho que isso é um absurdo. Mas agora, cara, é basicamente a tudo e a todos, né? É só uma intenção destrutiva 10 vezes mais poderosa. Eu acho que, por mais que sejam muito menos eficazes os socialistas hoje do que eles eram 100 anos atrás, eles são muito mais perigosos. Eu não sei se mais perigosos, cara, sabe? Porque... Eu acho que as ideias são mais perigosas, são menos eficazes. Porque 100 né? anos atrás? Cara, eu acho que Porque 100 anos atrás, era a época do Stalin, do Lenin. Eles né? eram mais eficazes, cara. Mas eles eram... mas dá pra ficar mais perigoso do que o Stalin? Não, mas o que eu quero dizer é que se esses caras vencessem hoje, o que eu acho que é impossível por uma pletora de motivos, eu acho que os regimes seriam mais sanguinários, cara. Sim, eu acho que ele seria meio que mais anárquico, né? Seria uma coisa mais brutal. Seria mais perigoso, cara. Seria mais louco. Assim, seria uma coisa meio Camboja. Ia ser além mal, assim. Eu acho que o tipo de violência que esses caras iam direcionar não ia ser zero restrito, assim. E eu acho que ia ser bem menos baseado em resultados também, né? Eu acho que só ia ser ódio contra o mundo. No fim das contas, eu acho que é ódio contra a ordem mesmo. Tipo, aterrizou nesse ponto, assim, hoje. Então, você tinha uma... E de novo, não interpreta isso da forma metafísica, né? Mas o marxismo do século XX era tipo uma inversão da ordem, então o que tá por baixo vai ficar por cima. E hoje em dia é só uma liquidação da ordem, de forma geral, assim. Reinar sobre os escombros mesmo. Isso me assusta, cara. Eu fico Sim. Me faz pensar que a gente deveria ser mais duro, deveria ser muito mais restritivo em relação ao discurso que tá... Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida com Concordo com você. Eu acho que... Tipo, na minha opinião, cara, o que deveria acontecer com o Jones Manuel... eu até cheguei a separar um tweet, se eu não me engano, acho que da... Cara, acho que a Janaína Pascoal falou sobre isso, cara. Ela... Cadê?
Eu era deputado estadual quando Arthur Duval perdeu o mandato por dizer, em meio à guerra, que as mulheres ucranianas seriam fáceis por serem pobres. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu resposta às mulheres ucranianas, às mulheres em geral e à comunidade internacional. Pois bem, não é menos grave a manifestação do vereador Jones Manuel. Vereador? Enfim, candidato, né? No sentido de que os estupros coletivos perpetrados pelo Hamas contra mulheres capturadas no 7 de outubro seriam atos de resistência aceitáveis. A bem da verdade, o caso me parece até mais grave, pois a fala ocorreu em debate público e não em mensagem de WhatsApp. Porra, é obviamente muito mais grave, né? O conteúdo é muito mais grave. Pelo amor de Deus. Mas o interlocutor repetiu a pergunta, dando chance do Jones Manuel se retratar, mas ele reiterou: não há crime mais grave que um estupro coletivo cometido em contexto de conflito étnico. Além da agressão sexual em si, há o intuito da descaracterização de um povo. Perder o cargo de vereador, enfim, isso é estranho, é o mínimo que esse rapaz merece. Ser do PSOL não pode constituir garantia de impunidade. Em tese, pode ter restado caracterizado o crime de apologia ao crime capitulado no artigo 287 do Código Penal. Cara, na minha opinião, o mínimo que tinha que acontecer com o Jones Manuel é ele ser caçado já, cara. Ah, mas pessoa, veja bem, meu irmão, tô cagando, a esse ponto eu estou cagando, tá ligado? Caçaram o Arthur Duval, mano. É. My homie, mano, Arthur Duval, mano. Free Arthur Duval, mano. Ele ainda tá caçado, né? Isso que mata, né? Ele ainda tá caçado, cara, por muito Caçado menos, não, tá cara. sem direitos políticos. E tentaram fazer a mesma coisa com o Kim, cara. E tipo, e se fosse com o nego do Bolsonaro, teria sido a mesma coisa, cara. É, E não tem uma, mano, não tem uma matéria da Folha. Repercutiu muito essa fala. Ontem eu fiquei off. Do Jones Manuel? É, eu vi muita Cara, gente repercutiu comentando sobre bastante no isso. Twitter. Teve e gente tal. de esquerda falando sobre isso? Não. Eu posso pesquisar Jones Só Manuel no fingindo. Twitter e Ontem eu ver. passei o dia inteiro fora do celular. Eu acho que não, cara. Eu acho que não vi muita gente de esquerda falando sobre isso, não. Que Entendeu? loucura, cara. O que uns caras de esquerda estão falando é: ah, mas você tirou a fala dele de contexto. Pô, brother, tem um vídeo de 3 minutos. Eu tirei de contexto aqui porque eu não quero ver essa baboseira sobre é um genocídio. Não, porque não é um genocídio, é uma guerra. Se fosse um... Mano, se morassem 2 milhões de pessoas numa área do tamanho de Copacabana, que é a faixa de Gaza, mais ou menos, e você realmente quisesse fazer um genocídio, teria morrido muito mais de 70 mil pessoas, tá ligado? Mas enfim, cara, sabe, pra mim isso é uma parada absolutamente revoltante, assim, Pera aí, o Breno Altman meteu ali o Solidariedade? Tá vendo, cara? Porra. Mano. É isso, tipo, pra mim Yikes. E aí tem essa galera meio antissemita bobinha que fica... O nego de direita antissemita bobo que fica... Ai, haha, mas eles são judeus, eles controlam o mundo, bababá. Tipo, cara... É o judeu agora, cara. É contra o judeu agora, tá ligado? Porque quando for contra você... Vai ser a mesma coisa, cara. E é isso, é tipo... Se você é branco no Brasil, já é o suficiente. Tá ligado? E aí não importa se... Ah, não, mas... Ah, eu sou descendente de imigrantes que não escravizaram ninguém. Não vai fazer diferença pra essas pessoas. Ele deu... Vai, o processo já está sendo inscrito. Nossa equipe jurídica vai processar todo mundo. Ah, não sei nem por que você quer ver essa porra, cara. É Eu tudo fico curioso, bullshit, cara. Eu fico curioso. Eu acho que... eu vi nego de esquerda repercutindo muito pouco. Porque às vezes a gente entra num debate, cara, de... Que, por exemplo, essa seria uma fala pra chocar mulheres, né? De forma geral. Sei lá, gays, acho também. Lésbicas, sei lá, cara. As outras minorias, mas isso só não tem punch nenhum, cara. Quando acontece pra dentro, assim. E agora a gente trabalha, enfim, acompanha mais o debate político em termos de campanha mesmo. E aí tem muito caso que deveria alienar também público feminino, né? Mas a gente tá falando agora transplantando pra guerra contra o tráfico. Então, tem a garota lá que foi estuprada, teve cabelo raspado. Muitas vezes, né? Muitos casos de mulheres que morrem também por rejeitarem o avanço sexual de traficante. E a gente fala, porra, agora vai. Agora a galera vai perceber, né? Tipo, a mulher de esquerda não tem como ficar passiva diante de uma informação como essa. Porque isso é muito chocante, é muito brutal e tal. E, cara, nunca bate, sabe? É isso que... É óbvio, né, cara? Mas Esse ponto, tipo, pra eu mim não fico mais surpreso. Pra mim é muito estranho, cara. Pra mim é muito estranho isso. É porque, tipo, eu sinto que a forma que as pessoas pensam que, tipo, a mente feminina funciona só ainda case, entendeu? Cara, mas é foda, porque tu não vê nem... Não é como se fosse, assim... É um muro e aí você tá vendo o muro rachar, né? Que é o apoio da mulherada a esse tipo de causa. Você só... É um muro que não racha mesmo, assim. Você apresenta a parada, olha isso aqui, cara. E não muda nada. Eu acho isso bizarro. Cara, se você chegar pra uma mulher que realmente quiser discutir essas coisas a fundo, pra onde que ela vai... Ela vai falar, tipo, não quero falar sobre isso. Essa vai ser a resposta no final, entendeu? Porque a forma como o homem e a mulher pensam política são duas coisas completamente diferentes, entendeu? Então a ideia de que, não, eu vou convencer a mulherada através dos
fato. De caso em caso absurdo. De caso em caso absurdo. Bro, Porque esse argumento nem é um argumento, tipo assim, caralho, eu vou trazer aqui uma estatística, um hard fact. É tipo, é um argumento que. Olha esse caso bizarro. Sim. Você não tá sentindo nojo ouvindo isso? Cara, isso pra mim é verdadeiramente bizarro, cara. Bizarro. Pois é. Faz pensar. Mas enfim, só pra continuar o que eu tava falando, é isso, cara. Se você for qualquer pessoa no Brasil, você tá sujeito a ser morto e o Johnny Manoel rir da sua cara. É isso. Você é branco o suficiente, se você é homem o suficiente, é tipo, mas pessoa eu sou pardo. Cara, se você é pardo, é aquilo. Eles nem acham que a categoria pardo existe, né? Ou você se identifica como negro, e se você faz questão de falar que é pardo, é porque, no fundo, você é um nazista, tá ligado? Você tem que se considerar um negro de esquerda, né? Exato. E é isso. Se você se identificar como negro... mas pessoa, eu sou literalmente negro, cara. É tipo, irmão... Se você não for fechado com o Johnny Manoel, você é um capitão do mato. Aí se te matarem, ele vai rir da tua cara. Tá ligado? Mas eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa moça aí era mulher também, cara. A moça que foi estuprada por 70 caras era mulher. Ele tava zombando da cara dela, entendeu? Pra mim, tipo... É isso. Por isso que o argumento de... não, mas... Poxa, você tá defendendo os judeus. Eu tô defendendo os judeus porque podia ser eu, cara. Podia ser você, podia ser Montuno, podia ser qualquer um de nós, cara. Entendeu? Sim, cara. Se uma tragédia acontecesse com qualquer um de nós, essas pessoas, demônios, tá ligado? Estariam zombando. Estariam rindo. Só morreu o lerdão, etc. Eu acho que o ponto é sobretudo esse, porque o ódio desses caras ele não tá mais restrito a uma coisa de classe, assim, isso, não é nem mais contra quem é rico também, necessariamente. A gente já viu, sei lá, peças do governo federal, tu ganha mais de 5 mil reais, você virou rico, pô. Mano, e se você é um pobre de direita, eles te odeiam também. Também, No fim das contas, cara, acho que todo o argumento, né, toda a estratégia argumentativa de Johnny Manoel é feita pra... Se você não concorda com ele, cara, você pode tomar porrada, você pode morrer à vontade. Pode ser morto, pode ser estuprado, torturado. É por isso que é importante não levar a sério, entendeu? Cara, por isso que é importante você reconhecer que essa porra é satânica ao extremo, entendeu? Tem que ter ódio dessa porra. Cara. E pra mim vai além do mero Jones Manoel. É o Johnny Manoel. E, cara, por que não tem uma matéria da Folha de São Paulo, cara? Uma matéria, Teve várias sobre a parada que o Paulo Figueiredo falou, cara. Nem no Estadão tem, mano. Sendo que o Estadão supostamente era pra ser mais à direita, cara. Mausoléu. Porra, por que eu tenho que ir em jornais aleatórios aqui Aqui no Jamildo. Tenho que ir no Jamildo, na Gazeta do Povo, tá ligado? Pra ler sobre essa merda. Porra, cara. Tipo, é uma coisa imperdoável, assim. É horrível, sabe? E é isso, cara. Eu acho que o que você falou tá certo. Cara, desculpa, não... A ideia de que, nossa, você vai ter uma baita conciliação através do diálogo, etc, com esse tipo de pessoa, cara, só não vai ter. Não vai ter. Ele não acredita nisso. Não é só com o Johnny Manoel, cara. É com o Johnny Manoel e com quem quer da Folha de São Paulo que tenha escolhido não fazer uma matéria sobre essa porra também. Tipo, não é possível... Eu não tô falando que não é possível ter diálogo com nenhum, sabe? Mas a ideia de que com um ou outro vai até ser possível. Mas, cara, com a maioria não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Sabe? Porque isso só é além de qualquer coisa aceitável, cara. É realmente uma parada ultrajante, assim, ao extremo, na minha opinião, sabe? É bem complicado mesmo, cara. Mas enfim, pessoal, entre no nosso site www.novosclasses.com.br se vocês quiserem ter acesso a conteúdo extra gratuito ou exclusivo pago também. E aí você pode assinar um dos 2 planos, ou de 15 ou de 30 reais, que é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado.